Como você pode ver, tenho em minhas mãos dois livros. Livros totalmente idênticos, escritos com a mesma tinta, fabricados do mesmo papel, derivados da mesma fonte, a madeira, porém, dois livros totalmente diferentes. É como se você colocasse na mesma sala um homem e um gorila. Eles estariam tão próximos por causa da distância ou do pequeno espaço, porém tão longe no que diz respeito à sua natureza. Estes dois livros são totalmente diferentes no seu conteúdo. Este livro é um entre tantos outros, mas este é o livro, a Bíblia Sagrada. Eu quero falar desse livro e como compreender esse livro. Porque esse livro é totalmente diferente de todos os outros livros. Eu quero ler um versículo que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. É isso que faz este livro totalmente diferente de todos os outros livros. A Bíblia Sagrada é um livro totalmente sagrado, isto é, totalmente inviolável, totalmente puro. Todo o seu conteúdo é totalmente divino, quer dizer, totalmente sobrenatural, perfeito. É totalmente inspirado, quer dizer, sugestionado por Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, parte A: toda a Escritura é divinamente inspirada. Deus sugestionou todas as palavras que nós temos escritas na Bíblia. Isso quer dizer que todas as palavras escritas na Bíblia Sagrada são as palavras de Deus. É uma sugestão de Deus. Ou seja, a mente e o espírito das palavras da Bíblia são a mente e o espírito de Deus. Pedro escreveu sobre este assunto, que é muito interessante o que ele escreveu. Na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 20 e 21, escreveu o apóstolo Pedro: a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Ou seja, a profecia não é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Portanto, entendemos que tudo que Deus quis que nós soubéssemos, ele deixou registrado na Bíblia. Ele usou homens para escrever esse livro, mas ele moveu, ele usou estes homens, ditou as palavras e eles apenas como instrumento dele as escreveu ou escreveram para nós. Olhando para nós, fazendo uma comparação com a Bíblia Sagrada, podemos estarmos tão próximo da Bíblia, com ela em nossas mãos, diante dos nossos olhos. Porém, há uma diferença tão grande, tão grande. Nós somos carnais. Disse Pedro, ou Paulo disse, vendido sob o pecado. Somos carnais, vendidos sob o pecado, é o que disse Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 7. Ainda Paulo escrevendo sobre nós, ele disse em Romanos capítulo 3, versículo 10,
porque não há justo nenhum sequer. No versículo 12 ele diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos ou inúteis. São palavras do apóstolo Paulo. O profeta Isaías escreveu no capítulo 64 do seu livro, no versículo 6, parte A do verso: todas as nossas obras são como trapo da imundícia. Portanto, essa aqui é uma descrição de cada um de nós, aquilo que somos, mas não parou por aí. A Bíblia Sagrada diz que nós somos destituídos do entendimento divino. Nossa mente carnal, ou seja, nossa mente natural, é cega. Não pode enxergar, não pode entender. Paulo disse isto escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: porque o Deus desse século, está se referindo a Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo número 1 de Deus, ele disse que ele cegou a nossa mente. Está lá em 2 Coríntios 4, versículo 4. Ele cegou com a finalidade de que não enxergássemos a glória de Deus, para que não revelasse em nós a glória de Deus. Então a nossa mente natural, a nossa mente carnal foi cega por Satanás. Precisamos entender que este é um campo de atuação de Satanás, a nossa mente. Se a nossa mente for cega, rude, vai ficar muito difícil o desenvolvimento social de qualquer pessoa. Há de se entender porque qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer nação desenvolvida, o desenvolvimento não está baseado na riqueza, no poder financeiro. Não está baseado no status, mas sim na sabedoria, na inteligência das pessoas. Por isso, Satanás cegou a mente para que não entendêssemos a palavra de Deus. Ainda Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 18, parte A do verso, ele diz que estamos entenebrecidos no entendimento. Estamos com a mente cega, mas sobretudo obscurecida, e Satanás, ele é o senhor das trevas. Portanto, ele obscureceu a mente do ser humano para dificultar a compreensão desse livro sagrado, a palavra de Deus. Entenebrecidos no entendimento. É impossível, nesta condição, qualquer ser humano, natural, carnal, na sua mente natural e na sua mente carnal, compreender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é puramente espiritual. Nós somos totalmente carnais, portanto é impossível se compreender a palavra de Deus. Aquela pergunta que foi feita pelo príncipe Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele fez para Jesus: como pode ser isto? Quando Jesus lhe falava sobre o novo nascimento. Jesus o repreendeu dizendo: tu és príncipe em Israel, tu és mestre em Israel, e não sabes essas coisas? É claro que Deus estava apenas afirmando que ele realmente não sabia. Não é que Jesus estava ignorando em ele não saber aquelas coisas, porque quem muito bem sabia da mente de Nicodemos era Jesus. Ele estava apenas afirmando: tu não sabes essas coisas? Jesus sabia que ele era um homem natural. E como homem natural, ele não podia compreender as coisas espirituais as quais Jesus estava falando para ele naquele momento. Paulo disse isto escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura.
porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem sendo totalmente carnal, então aí existe uma impossibilidade de haver uma compreensão clara daquilo que é espiritual. Ora, cabe-nos então aqui uma pergunta fundamental. Como então compreender a Bíblia Sagrada? Como você pode me compreender, me entender, quando eu estou explicando a Bíblia ou quando estamos lendo a palavra de Deus na Bíblia? Como a gente pode entender, compreender esse livro santo, esse livro totalmente puro, inviolável, esse livro espiritual, esse livro que é as palavras e a mente de Deus? Em toda a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, está a mente de um mesmo autor, Deus, ditando ou sugestionando para os escritores aquilo que havia de ser escrito. Eles estavam sujeitos às palavras ditadas por Deus para que eles escrevessem nesse livro. Por isso esse livro é totalmente puro, sagrado, inviolável, inspirado, sugestionado por Deus. Como se compreender este livro? Na mensagem anterior, se o irmão e o amigo estiverem lembrados, nós usamos o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus para mostrarmos que a fé é o primeiro princípio estabelecido por Deus para se entender a Bíblia. Lá está escrito no capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento. No versículo 3, ele diz que entendemos pela palavra. Portanto, é pela palavra que nós entendemos, baseado na fé que temos nesta palavra. Mas aí surge também uma segunda pergunta, e eu gostaria de responder à luz da palavra de Deus. Se a fé é o princípio que nos faz entender a Bíblia, e a palavra escrita nos conduz à fé, onde encontrarmos estas duas joias raras e preciosas? Fé e entendimento da palavra. Onde poderíamos encontrarmos essas duas propriedades fundamentais para a vida do ser humano? É simples se entender, é simples de se encontrar. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: a fé é pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Portanto, ao ouvir a palavra de Deus, eu posso receber fé. Eu posso ter fé. A palavra de Deus, ela é a geradora da palavra de Deus. Ela gera fé para nós. Mas é preciso ouvir. É preciso procurar entender o que está sendo dito. Obedecer o que Deus diz na sua palavra. Aí nós teremos a fé. Então é simples. Ainda no capítulo 10, versículo 8, Paulo diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, estamos pregando aqui a palavra da fé, porque é a palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada. É assim que você e eu podemos conseguir fé, através da palavra, ou seja, de ouvir a palavra, mas tem que ser a palavra de Deus pregada, não pode ser qualquer outra palavra. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse com muita seriedade, muita propriedade e profundidade. Ele disse: se algum outro, ainda que seja um anjo de Deus, ou um de nós apóstolos, pregar um outro evangelho, além do que está aqui na Bíblia Sagrada, que seja além da palavra de Deus, tal pessoa e tal evangelho deve serem condenados, não devem serem aceitos. A falta de fé no mundo atribui-se à falta de obediência à palavra de Deus. A falta de obediência à palavra de Deus atribui-se o fato de que poucos estão ouvindo a palavra de Deus pregada
ou poucos estão lendo a palavra de Deus escrita. Fica muito difícil, e Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível. Portanto, nesta condição, nós entendemos, queridos, que a fé não pode ser desassociada da palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada. Jamais. Lida ou ouvida, nunca pode se desassociar essas duas joias preciosas, certo? Palavra e fé sempre andam juntas. Portanto, Jesus Cristo disse em João capítulo 20, verso 31, que todas as coisas, aquelas coisas foram escritas para que pudéssemos crer, e crendo tivéssemos vida eterna. Mas que nós crêssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nesta condição tivéssemos vida eterna. Observa aqui a associação da palavra de Deus e a nossa fé. Precisam estarem associadas, juntas, conectadas, não podem serem separadas. Capítulo 5, verso 24 de João, disse Jesus: em verdade vos digo que aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, Jesus está mostrando que a fé não pode estar desassociada da palavra, nem a palavra desassociada da fé. Ambas têm que estarem juntas no processo espiritual, da libertação espiritual de qualquer ser humano. No capítulo 8 de João, Jesus falando sobre a sua palavra, que é a verdade, ele disse no versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Verso 36, ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, a fé que advém da palavra de Deus, ela liberta, e não se pode ter fé verdadeira a não ser através da palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada. Ainda, nós encontramos em Hebreus capítulo 11, versículo 3 e 6, repito mais uma vez, o que nós falamos desde o início, que pela palavra nós entendemos, e sem a palavra fica totalmente impossível se entender a vontade de Deus, porque Deus se revela através da sua palavra. A vontade de Deus, ela está revelada através da palavra escrita. Por isso é importante se ler a Bíblia, é importante se ouvir a Bíblia, mas que se selecione, por favor, que se faça uma seleção entre tudo aquilo que ouvimos em nome da palavra de Deus. Porque tem que ser a palavra de Deus escrita na Bíblia e pregada da maneira como ela foi escrita, para que possa cumprir o objetivo para o qual ela foi escrita. Disse Deus que a palavra que ele pronunciou, que ele disse, que ele sugestionou, não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz. Portanto, todo aquele que ouve a palavra de Deus, atende a palavra de Deus, recebe a fé oriunda dessa palavra, o resultado é a salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Na próxima mensagem, eu gostaria de trazer o segundo princípio para se compreender a palavra de Deus. Eu quero orar neste momento por você, orar para que essa palavra possa ter feito bem espiritual à sua vida. Vamos orar. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por termos estado aqui diante da tua palavra, diante, ó Deus, do teu conselho, diante da Bíblia Sagrada. Queremos que essa palavra possa ter falado ao coração do meu amigo, do meu irmão, e que ela possa fazer bem espiritualmente a todos nós. Guia-nos pelo teu Espírito, mas ajuda-nos a olharmos para ti
através da leitura da tua palavra, a te ouvir através da mensagem desta palavra. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço, queridos. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.